CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. E a pergunta é: quem vai ser o vice na chapa de Ricardo Ferraço ao governo? Você já tem a resposta, Letícia? Ei, Álvaro, bom dia. Não, quem sou eu? Tenho não. Inclusive, acho que nem o próprio Ricardo tem essa resposta hoje. Normalmente, via de regra, assim, o vice é definido, como se diz, nos 45 do segundo tempo. Aproveitando que a gente está nesse tempo de Copa, né? Fazer uma alusão aí ao jogo de futebol. É uma coisa decidida bem em cima da hora. Mas as especulações começam desde já. Porque embora o nome do vice ou da vice, né, possa ser definido em cima da hora, as movimentações começam antes, né, para poder emplacar o nome no momento mais apropriado. E em relação a quem vai ser o vice ou a vice do Ricardo Ferraço, isso está um pouco acelerado, pelo menos a parte das especulações foi acelerada devido a um pleito da Federação União Progressista, que é uma federação formada por dois partidos, o União Brasil e o Progressistas, o PP. A federação já dá como certo que vai ficar com essa vice, que o vice do Ricardo vai sair de um desses partidos. Porque quando a federação declarou apoio ao Ricardo, a pré-candidatura do Ricardo à reeleição, a federação conversou sobre isso com ele e publicamente o Ricardo inclusive deu declarações, entrevistas à imprensa dizendo que a federação tem tamanho para ocupar um lugar de destaque na chapa majoritária. A chapa majoritária é formada aqui pelo candidato ao governo, o candidato ou candidata a vice e os candidatos ao Senado. Então, o Ricardo já tinha falado, sim, a federação vai ter protagonismo e tem tamanho para estar nessa chapa. E aí seria o quê? Ou a União Brasil ou os progressistas, né, indicar quem vai ser o vice ou ter um dos candidatos ao Senado. A federação já disse que não vai disputar o Senado, que o nome que tinha era do deputado federal da Vitória, que inclusive é o presidente estadual da federação e é o presidente estadual do PP, e o da Vitória já disse que não vai disputar o Senado, que vai tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados, e a federação decidiu não indicar nenhum nome para o Senado. Então sobrou o quê? A vice, que é o governador, né, o candidato a governador já é o Ricardo. E aí começou-se aí a aventar. Então, quem vai ser o nome, né? Que nome que a federação vai indicar? Lembrando que o Ricardo até agora deu sinais de que pode contemplar a federação, mas também não bateu o martelo, não falou assim, vai ser. Com certeza o vice vai ser um nome aí de um desses partidos. Não falou assim com todas as letras, mas tem muita chance de ser, pelo contexto da história até aqui. E aí o próprio da Vitória, que é presidente estadual da federação, citou alguns nomes de quais nomes a federação, né, teria para oferecer para o Ricardo, né, para ele escolher entre esses alguém que poderia ser o vice ou a vice dele. A Vitória citou inclusive o nome do presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que é do União Brasil e já falou que não quer ser vice. Marcelo é deputado estadual e quer disputar uma vaga de deputado federal este ano. Então não tem interesse em compor vice. Então, o da Vitória também citou o Messias Donato, que é deputado federal. Citou também a capitã Andressa, do Corpo de Bombeiros, que inclusive em 2022 foi vice do Aldifa, do governo do Espírito Santo. O da Vitória citou também o Rodrigo Maia, que é empresário de Guarapari, e o Camilo Neves, vereador de Vitória, além também do Amaro Neto, que é deputado federal, era do Republicanos, partido de Pasolini, que é o principal adversário do Ricardo, mas o Amaro mudou depois para o Progressistas e também foi citado pelo da Vitória como um possível indicado a ser o vice do Ricardo. Só que aí as coisas ganharam novas nuances recentemente. Porque o Marcelo Santos, como eu disse, já falou que não pretende ocupar essa vaga de vice, mas ele indicou alguém. Ele indicou uma pessoa muito próxima a ele, a Joelma Costa Longa, que é servidora da Assembleia Legislativa e já presidiu o PRB, que é um partido, mas agora está no União Brasil, continua muito próxima do Marcelo, e o Marcelo diz que defende que ela seja a vice do Ricardo. Teve um encontro estadual do União Brasil no sábado, eu até estive lá, para a convenção do União Brasil, mas não é uma convenção que decide quem serão os candidatos, registra quem serão os candidatos, é uma convenção para eleger o comando estadual do partido. Marcelo Santos foi eleito presidente, ele já era presidente da comissão provisória, mas agora foi eleito presidente de fato com mandato de 4 anos. A Joelma Costa Longa também estava lá, foi eleita secretária-geral
do partido, e o nome dela lá foi incensado, foi citado por mais de uma pessoa, pelo próprio Marcelo, por outras pessoas que discursaram, como uma possibilidade aí de ser a vice do Ricardo, assim, um nome que o União Brasil está apresentando para que o Ricardo avalie. O próprio Ricardo esteve lá também, nesse evento do União Brasil, e disse que vai considerar o nome da Joelma, né, indicada pelo Marcelo, assim como vai indicar outros nomes também de outros partidos aliados. Álvaro? Letícia, eu vou precisar chamar o repórter CBN. Na volta a gente continua com a sua análise. Ok. Antes do repórter CBN, Letícia Gonçalves fazia aqui então essa análise também, os bastidores aí a respeito da definição de quem vai ser o vice na chapa de Ricardo Ferraço. Nesse momento, a indefinição seria, inclusive, a palavra mais adequada. A Letícia falando sobre essa expectativa de que a coligação entre a federação, aliás, entre União e Progressistas é quem fique, então, responsável por encontrar o nome para essa vaga de vice de Ricardo Ferraço. Mas, Letícia, pelo que você estava contando aqui para os nossos ouvintes, apesar dessa federação ter aí um nome à disposição para ser colocado como vice na chapa, não se tem um nome porque os candidatos querem também disputar as próprias vagas como deputados, senadores, né? Sim, há vários nomes agora apenas de especulação, né? Antes do repórter CBN, dizer que o Marcelo Santos, que é presidente estadual do União Brasil, indicou inclusive uma aliada dele, que é a Joelma Costa Longa. Marcelo é presidente da Assembleia Legislativa, Joelma é servidora da Assembleia. No encontro estadual do União Brasil, que foi realizado no sábado, o nome da Joelma foi verbalizado por mais de uma pessoa lá, indicado para o Ricardo, para que o Ricardo possa ou não escolhê-la como vice. O Ricardo esteve lá, disse que realmente vai considerar o nome dela, mas também de outros aliados, inclusive de outros partidos também. Você não vai tomar essa decisão sozinho, né? Vai consultar os parceiros aí dos outros partidos que vão formar a coligação. Agora, o União Brasil e o Progressistas têm vários nomes que compõem chapas de candidato a deputado federal e deputado estadual. O repórter CBN também, eu citei alguns nomes que foram mencionados pelo da Vitória, presidente estadual do Progressistas e da Federação, só que alguns nomes que ele citou são de pré-candidatos a deputado federal, por exemplo, o próprio Marcelo Santos, o Messias Donato, o Amaro Neto. E o Marcelo tem um outro ponto de vista. Ele acha que não seria interessante deslocar pessoas que estão já, né, como pré-candidato a deputado federal ou estadual para disputar outros cargos, como de vice, porque esse poderia desfalcar a chapa, né? Tem todo um cálculo que os dirigentes partidários fazem, supondo assim, né, que fulano vai ter tantos votos, ciclano tanto, então a gente precisa desse grupo aqui específico de pessoas para, no conjunto, fazer X votos e, se possível, eleger 2, 3 deputados, né? Claro que são cálculos baseados em suposições, mas é o que eles têm para se fiar. Então, quem tem uma visão diferente faz uma conta diferente. Às vezes acha que pode tirar uma pessoa da chapa, deslocar, outros acham, melhor deixar ali, faz uma projeção diferente. Então, isso também é levado em conta. Agora, não é a federação por si só que vai decidir, né? Quem vai ser o vice do Ricardo. A palavra final certamente caberá ao próprio Ricardo. Mas para não desagregar a base ali de aliados, e principalmente não desagregar a federação, que hoje esses dois partidos juntos, de União Brasil e o Progressistas, né, formam um conjunto partidário mais forte que tem no Estado, em termos de candidatos a deputado federal, a deputado estadual, de mandatários que já estão no partido. Então é muita gente para poder pedir voto para o candidato ao governo do Estado, né, que é o próprio Ricardo. É uma federação que também vai proporcionar tempo de propaganda no horário eleitoral, de rádio, TV, para o candidato ao governo, dinheiro para fazer campanha, né, tem bastante recurso do fundo eleitoral. Então é natural que o Ricardo dê aí uma preferência para a federação, embora o martelo ainda não esteja batido nesse sentido, Álvaro. Letícia, obrigado. Ok, até a próxima. Até a próxima.